Olá, pessoal. E nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o sistema de complemento. Hoje, nós iremos falar sobre o sistema de complemento, funções do sistema de complemento, os componentes do sistema complemento, as vias do sistema complemento, que são três: a ativação da via alternativa, a ativação da via clássica, a ativação da via lectina. E vamos falar sobre essa ativação do complemento e as consequências dessa ativação e também falar sobre as respostas inflamatórias. O que seria esse sistema complemento? É uma coleção de proteínas presentes na circulação e ligadas a membranas que são importantes na defesa contra os micro-organismos. Então, são várias proteínas que fazem parte desse sistema complemento. Então, à medida que uma proteína ela é ativada, né, o que vai acontecer? Ela vai ativar uma outra proteína, né, e isso vai envolver o quê? Uma cascata enzimática. Então, o que vai acontecer? Uma enzima é ativada, né, uma proteína é ativada, a proteína ou enzima ela é ativada, uma proteína do complemento. Depois que essa proteína é ativada, ela vai fazer com que outra proteína do complemento seja ativada e assim as demais proteínas vão sendo então ativadas, formando essa cascata enzimática. Quando esse sistema complemento ele é ativado, o que vai acontecer? Vai acontecer uma defesa do hospedeiro contra o micro-organismo. E geralmente, o que pode estar acontecendo também? Uma lesão tecidual, né? Então, essa defesa do hospedeiro contra o micro-organismo ou na lesão tecidual, ela pode estar sendo mediada por anticorpos. Né? E esse termo complemento, o que vai acontecer? O que significa esse complemento, né? Esse termo complemento está relacionado à capacidade de estas proteínas auxiliarem ou complementarem a atividade antimicrobiana do anticorpo. Então, elas vão o quê? Auxiliar o anticorpo a tentar combater o quê? O micro-organismo invasor. Aí, quando esse complemento é ativado pelos micro-organismos, o que pode acontecer? O complemento ele pode ser ativado na presença do anticorpo ou na ausência desse anticorpo. Ou seja, o micro-organismo ele pode estar ligado ao anticorpo ou o micro-organismo vai invadir o corpo, né? E aí esse sistema complemento ele é ativado. Então, aí a gente, quando o micro-organismo invade o corpo e é desencadeada uma resposta imune, essa resposta é a resposta inata, né? Ocorre uma resposta inata à infecção. Agora, quando o micro-organismo está ligado ao anticorpo, né? A resposta que vai estar sendo ativada ou ocorrendo seria aquela imunidade adquirida ou imunidade adaptativa. Então, quando essas proteínas elas são ativadas, proteínas do complemento são ativadas, o que vai acontecer? Pode ocorrer uma clivagem proteolítica, ou seja, a quebra, né, das ligações entre os aminoácidos de uma determinada proteína, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar moléculas efetoras e que vão participar de diferentes maneiras para estar eliminando o micro-organismo. Então, como eu falei, existem três vias do complemento, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, que seria a clássica, a alternativa e a via lectina. Então, pode acontecer essas três vias, que seriam as maneiras diferentes desse micro-organismo, então, ser eliminado. O sistema complemento também ele vai ser regulado, tem moléculas que vai estar regulando o sistema complemento, né? Moléculas vão estar presentes nas células normais do hospedeiro. Né? Então, por exemplo, nosso organismo é um hospedeiro, né? E aqueles micro-organismos invasores vão estar invadindo o nosso corpo e o nosso sistema imune vai tentar então combater aquele micro-organismo. Então, tem que haver um controle, uma regulação desse sistema complemento, né, para que ele não seja ativado de maneira descontrolada, né, e que para que ele não cause, não venha trazer algo nocivo para o nosso organismo, né, para que ele não possa ser nocivo para o organismo. Quais são as funções do sistema complemento? Então, esse sistema complemento ele vai afetar tanto a imunidade inativa quanto a imunidade adaptativa. E todas as duas imunidades tentando eliminar o quê? O micro-organismo. Quando esse sistema complemento ele é ativado, o que vai acontecer? Ele vai lisar uma célula, ou seja, ele vai romper a membrana da célula e essa célula pode o quê? Ser levada à morte. Então, pode lisar as células de um determinado micro-organismo, vai lisar as células, por exemplo, de bactérias e também de fungos, pode ocorrer a opsonização, ou seja,
As proteínas do complemento vai estar ligado ao micro-organismo, né? E ela vai apresentar esse micro-organismo invasor, né? Vai apresentar esse micro-organismo invasor para que ele seja o quê? Ele seja combatido, tá? Então seria essa a opsonização. O sistema complemento tem como função também ativar as funções celulares específicas, podendo causar inflamação ou também causar uma secreção de moléculas imunorreguladoras. Então, aqui está mostrando um desenho esquemático, né, do que seria essa opsonização e o que seria a fagocitose. Qual a relação entre opsonização e fagocitose? Então, a opsonização seria o quê? Essa proteína aqui, a C3b, é uma proteína do sistema complemento, né? E essa proteína ela vai se ligar a quem? Ao micro-organismo, aqui, né? Ao micro-organismo. Então, primeiro, né, vai ocorrer a ligação da proteína com o micro-organismo. E essa ligação da proteína com o micro-organismo é chamada de opsonização. Aí, quando essa proteína do sistema complemento se liga ao micro-organismo, ela vai apresentar esse micro-organismo para uma molécula que vai, fagocitária, né? E aí vocês lembram que seria, que célula, ou molécula não, ou seja, que célula seria essa que vai causar a fagocitose desse micro-organismo? Vocês lembram lá do macrófagos, né? Então, aí essa opsonização ocorre para que esse micro-organismo seja apresentado pela célula fagocitária. Então, aí essa célula vai fagocitar o micro-organismo, né, e vai ocorrer, então, a morte desse micro-organismo. A outra função do sistema complemento seria o quê? A citólise mediada por complemento, né? Então, o micro-organismo aqui é ligado à proteína do sistema complemento, e esse micro-organismo, né, a esse micro-organismo vai ser formado o quê? Um complexo de ataque à membrana, chamado de MAC, que a gente vai falar sobre ele mais à frente, tá? A esse complexo de ataque à membrana, ele vai se ligar na superfície do micro-organismo, na superfície celular do micro-organismo, e vai causar a lise, então, da membrana, uma lise osmótica lá do micro-organismo, e, consequentemente, levar à morte desse micro-organismo. Então, o sistema complemento também pode estimular uma reação de inflamação, né? E aqui está apresentando essa reação de inflamação, né? Mostrando a C3b, uma proteína do sistema complemento, tem a C3a, a C4a e a C5a, tá? Então, a primeira proteína, no caso, que vai ser ativada no sistema complemento seria a proteína C3, que depois ela vai sofrer uma quebra, né? Formando uma outra proteína e assim sucessivamente. Né, como se, por exemplo, essa C3, a C3 fosse ativada, depois ela vai ser hidrolisada, sofrer proteólise, e a partir daí vai ser formada uma outra molécula, uma outra proteína C3b. Essa C3b vai ser lisada, vai sofrer proteólise, né? Ela vai formar a C3a, a C3a forma a C4a e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem a proteína C3b do sistema complemento ligada ao micro-organismo, né? E essa proteólise de C3, C4 e C5, ela é necessária para que ocorra a liberação da proteína C3a, C4a e C5a. Então, com isso, o que vai acontecer? Aqui a gente tem as moléculas, as células, quer dizer, né? Essas células vão estar o quê? Se ligando aos anticorpos, vai haver o recrutamento e ativação dos leucócitos, né? Que são essas duas células aqui. Aí esses leucócitos, eles vão ser recrutados e ativados pelas outras proteínas, C5a, C3a e C4a, tá? E com isso, né, esse leucócito, ele vai o quê? Destruir o micro-organismo, tá? E aí pode causar uma reação de inflamação. Então, as proteínas solúveis e as glicoproteínas do sistema complemento, elas vão ser ativadas aonde? Nos hepatócitos, né? Vão ser sintetizadas pelos hepatócitos, que seriam aquelas células que estão presentes lá no fígado. Elas vão constituir cerca de 5% da fração de globulina no soro, né? A maioria dessas proteínas vão circular no soro na forma funcionalmente inativa, né? Como uma proenzima, né? Dentro de zimógenos. Os componentes do sistema complemento são o quê? São as proteínas, como eu falei, né? E essas proteínas, elas vão ser designadas por números, né? Aí, geralmente, quando vocês encontrar, né, essas siglas C1 até C9, né, elas estão representando uma proteína do sistema complemento. Sendo que a C3 é a proteína mais abundante e, geralmente, é a primeira proteína ativada do sistema complemento, independente da via.
tá? Aí, essas proteínas do sistema complemento também podem ser simbolizadas por letras, como, por exemplo, o fator D, né? Ou então, ser representado por nomes triviais, como fator de restrição homólogo, por exemplo, a C5 convertase, no caso, seria também uma proteína do sistema complemento. Aí, como eu falei, tem 3 vias de ativação do complemento, né? Então, essas proteínas, elas estão inativas, né? E elas precisam ser ativadas para ocorrer um desencadeamento dessas proteínas, da ativação dessas proteínas, para que elas possam participar, então, do processo de eliminação do micro-organismo, para que elas possam participar do processo de defesa do nosso corpo. Existe a via clássica, a via alternativa e a via da lectina. A via clássica, ela vai ser iniciada, né, quando o anticorpo se liga ao antígeno. Então, essa via clássica, ela vai ser ativada somente na presença do anticorpo ligado ao antígeno. Já a via alternativa e a via da lectina, elas são iniciadas apenas com o micro-organismo, né? Os micro-organismos não precisam estar ligados ao anticorpo para que essas duas vias, no caso, elas sejam ativadas. A via clássica, ela é ativada com mais frequência, né? Depois que os anticorpos se ligam a esses micro-organismos ou algum outro antígeno, e ela faz parte do sistema, ou seja, faz parte, ou ela é um sistema da imunidade, da imunidade adquirida ou imunidade adaptativa. A via da lectina, ela vai ser ativada por uma proteína plasmática, ligante de carboidrato, como por exemplo a manose, né? A lectina, ela vai se ligar à manose, né? E quando ela se liga à manose, né, ela vai se ligar à manose terminal nas glicoproteínas da superfície do micro-organismo, né? Então, a lectina, ela se liga à manose que vai estar presente na superfície do micro-organismo. E ela é uma resposta, né, ela é uma via, né, é uma via do sistema de complemento que faz parte da imunidade inata. E a via alternativa, seria a terceira via, é aquela que vai ser desencadeada quando algumas proteínas do complemento são ativadas na superfície do micro-organismo. E elas não podem ser controladas. E essa via alternativa é um componente da imunidade inata também, né? Então, aqui mostrando para vocês um resumo dessas 3 vias, né? Então, tem a via clássica, que vai ser a via clássica, ela vai depender, né, da ligação entre os anticorpos e o antígeno. A via lectina e a via alternativa, elas vão ser ativadas e não vai ser necessário uma ligação entre o anticorpo e o antígeno, tá? Então, seria 2 vias independentes lá da ligação de anticorpos-antígeno. Todas essas 3 vias, né, a proteína que vai ser inicialmente ativada vai ser a C3, nas 3 vias. Então, essa C3 é a primeira proteína ativada, né, nas 3 vias, né? Depois que ocorre a ativação dessa C3, o que vai acontecer? Ao finalzinho dessas vias, vai ser gerado o que? A C5 convertase, né? Para poder ativar, né, a proteína C5. E aí, quando essa proteína C5 ela é ativada, o que vai ocorrer? Essas 2 vias, elas vão passar para uma via lítica, ou seja, uma via em que aquele micro-organismo, no caso, ele vai ser destruído. Então, na ativação da via alternativa, o que vai acontecer? Na via alternativa vão ser gerados produtos similares àqueles produtos da via clássica, não vai haver necessidade lá do complexo antígeno-anticorpo, vai fazer parte da imunidade inata, então você faz parte da imunidade inata, que é aquela imunidade que não há necessidade ainda do anticorpo, e vai envolver as proteínas C3, C5, fator B, fator D e a properdina. Tá? Então, aqui mostrando cada uma dessas proteínas, C3, o fator B, o fator D e a properdina. A C3, por exemplo, a função dela é se ligar na superfície do micro-organismo, onde ela age como uma opsonina, né, e como componente de C3 e C5 convertase. A opsonina é uma proteína que vai fazer com que ocorra a opsonização. E aí tem as funções também do fator B, do fator D e a properdina. Não vou falar todas as funções, né, porque mais para frente também vai ter proteínas das outras vias, e como a aula é muito curta, não dá para falar de cada uma das funções dessas proteínas de todas as vias do sistema complemento. Então, aqui está mostrando um resumo esquemático, né, de como que vai ocorrer a ativação da via alternativa, né. Então, essa via alternativa, né, ela vai, as proteínas, no caso, vão existir proteínas que vão estar localizadas na superfície celular,
na superfície celular dos antígenos, dos micro-organismos. Então, essas proteínas, no caso, elas vão ser estranhas ao nosso corpo, estranha ao hospedeiro, né? Como elas são estranhas ao hospedeiro, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a ativação do sistema complemento. A primeira proteína, como eu falei para vocês, que vai ser ativada seria a C3, né? Ela vai estar reconhecendo, então, superfícies estranhas, e depois que essa C3 é ativada, o que vai ser ativado? O fator B, C3. Aí depois do fator B, o que vai ser ativado é o fator D, fator B, fator I, C3. E ao finalzinho dessa via alternativa, vai ser ativada a proteína C5, né? Aí aqui mostrando as três vias alternativas, né? Como eu falei, a via alternativa, as três vias do sistema complemento, quer dizer, na via alternativa, o micro-organismo precisa estar se ligando, então, a uma determinada proteína, tá? Na via clássica, a gente tem o quê? Um anticorpo ligado à proteína do sistema complemento, né? A C1, né? E na via lectina, nós também tem que haver o quê? Um anticorpo que vai estar ligado, então, à manose. A manose vai ser um carboidrato que vai estar presente na superfície lá do antígeno, tá? Então, inicialmente ocorre a ligação de proteínas do complemento a um determinado micro-organismo, ou então um anticorpo da superfície celular. Aí depois, em todas essas três vias, vai haver o que? A formação da enzima C3 convertase, ó, C3 convertase, que vai quebrar a proteína C3, e ao finalzinho, né, vai ser formada a enzima C5 convertase, né? A C5 convertase vai ser formada, né? E aí vai haver o que? Os passos finais da ativação do complemento. Quando essa C5 convertase, ela quebra, né, essas outras proteínas, né? Aí o que vai acontecer? As proteínas do sistema complemento vão então entrar na via lítica, ou seja, o micro-organismo ele vai entrar na via lítica para vai ocorrer a via lítica para que esse micro-organismo ele possa então ser destruído. Na ativação da via clássica, como é que ocorre? Né? Tem que haver a presença do antígeno e do corpo ligados um ao outro, né? Quando essa interação antígeno-anticorpo, né, vão ativar também a imunoglobulina M, a imunoglobulina G1, a G2 e a G3. E também vai envolver outras proteínas, que é a C1, C2, C3 e a C4. Aí lembrando que essas proteínas estão todas inativas, uma proteína precisa ser ativada para que essa proteína ative outra proteína e assim sucessivamente. Aí aqui mostrando, né, as proteínas, esse quadro aqui mostrando as proteínas que vão fazer parte dessa via clássica, né? Aí aqui a gente tem essa C4, proteína C4, né? Então aí as funções de cada uma dessas proteínas, que vocês podem então estar dando uma olhada depois para saber qual seria a função de cada uma dessas proteínas. Na via clássica, para que ela seja ativada, precisa haver aquela formação do complexo antígeno-anticorpo, né? Aí depois vai haver mudanças conformacionais na imunoglobulina M ou imunoglobulina G, que vão expor, né, que vão expor o sítio de ligação da proteína C1. Daí essa proteína C1, no caso, ela vai interagir com o complexo antígeno-anticorpo, né? Quando ocorre essa interação, né, vai haver o que? Ativação de outras proteínas do complemento, ativação da proteína C5 e da proteína C9. Aqui mostrando mais uma vez, como eu já mostrei, inicialmente tem que haver a presença dessa proteína C3, que vai ser ativada inicialmente nas três vias, né? Lembrando que uma precisa da interação do antígeno e anticorpo, né? Aí vai haver a formação da C3, da proteína C3, a enzima C3 convertase, ela vai estar quebrando essa C3 para formar, né, uma outra enzima, né, para formar uma outra proteína, C5. Essa 5 depois, então, vai ser quebrada, né, para que ela possa estar entrando, então, nos próximos passos finais da ativação do complemento. A ativação da via lectina, né, não vai depender, né, da presença do anticorpos para que seja ativada. As lectinas são proteínas que vão reconhecer e se ligar a alvos de carboidratos específicos, aí lembrando da monose, e ela vai se ligar a resíduos de monose, né, como carboidrato, como eu falei agora há pouco. Então, para que ocorra ativação, a lectina tem que se ligar a algum constituinte da superfície celular do micro-organismo, no caso seria o carboidrato monose, e essa ligação de lectina com essa monose vai estar ativando as proteínas C2 e C3. E elas vão ser
quebrada, sofrer proteólise para estar ativando então a proteína C5, né? Aí aqui mostrando de novo, mais uma vez aquela figura, tá? Só passar. Então, na ativação do complemento, a sequência terminal de ativação do complemento vai envolver as proteínas C5, C6, C7, C8, C9, que vão interagir formando um complexo de ataque da membrana, né? A membrana, que é chamada de MAC. E aí forma um grande canal onde vão se perder íon, vão se perder molécula, e vai haver uma instabilidade osmótica. Aí a célula vai morrer por influxo de água, ou então e perda de eletrólitos. Então, aqui está mostrando o que pode ocorrer também com a ativação, quando ocorre essa ativação do complemento. Pode ocorrer o processo de inflamação, né? Então, aqui está mostrando, ó, nessa figura está mostrando aqui, por exemplo, a membrana plasmática, lembrando que a membrana plasmática é formada por uma dupla camada, né, de fosfolipídio, e na superfície desses fosfolipídios, na parte externa, a gente pode encontrar o quê? Carboidratos, né? Aí essas enzimas estão presentes nessa superfície da membrana, né, as enzimas lá do complemento, C3b, essas enzimas do complemento toda aqui, né, aqui a gente vê a C5 convertase, que vai estar quebrando a C5, em C5A, né, e que vai causar o processo, então, de inflamação. Então, para que ocorra a lise, né, da superfície, ou seja, a lise lá do micro-organismo, o que vai acontecer? Todas essas proteínas do sistema complemento, elas vão ser ativadas, né, e vai formar o quê? Proteínas que vão se ligar uma à outra e vai formar esse complexo de ataque à membrana. Ou seja, esse complexo de ataque à membrana vai fazer com que essa membrana plasmática do micro-organismo seja rompida e ocorra, então, uma lise celular. Lise significa quebra. Uma lise, uma quebra, um rompimento da membrana plasmática, fazendo com que essa célula venha a morrer. Aí aqui mostrando também as proteínas lá do sistema, do sistema complemento, tá? Desse sistema complemento, as proteínas que faz parte dessa outra via, né, da lectina, no caso, do sistema de complemento, mostrando a função de cada uma delas, vocês depois vão dar uma olhada nessas funções, tá? E quais são as consequências da ativação do complemento, né? Então, o complexo de ativação da membrana vão mediar, ou seja, eles vão fazer com que ocorra a lise celular, como a gente já viu naquelas figuras. O sistema complemento ativado, ele vai participar da resposta inflamatória, também pode haver uma opsonização do antígeno e vai haver uma neutralização viral. Então, esse MAC, né, pode estar lisando bactérias, parasitas, vírus, eritrócitos e também células nucleadas. Então, o anticorpo e o complemento, eles vão desempenhar um papel fundamental na defesa do hospedeiro, são crucial na defesa também contra vírus. E esses vírus, eles também são suscetíveis à lise, que vai ser mediada pelo sistema complemento. A resposta inflamatória precisa desse complexo de ataque à membrana, né? Esse complexo de ataque à membrana vai produzir os peptídeos, geralmente anafilatoxina, né? Que vai estar se ligando aos receptores lá do mastócito e dos basófilos, que são células que fazem parte do sistema imune, e esses mastócitos e basófilos vão estar liberando substância farmacologicamente ativa, né? E aí vai ocorrer, então, uma resposta inflamatória. Aí vai haver o quê? Aí esse complexo do MAC também vai produzir esses peptídeos, né, as anafilatoxinas, que vai induzir a contração do músculo liso, também vai aumentar a permeabilidade celular, né, e vai resultar o quê? No influxo de anticorpos e células fagocíticas para o local de entrada do antígeno, né? Então, o local de entrada daquele antígeno vai estar recrutando anticorpos e células fagocíticas para aquele local, né? Então, durante essa resposta inflamatória, ou durante qualquer meio de defesa do nosso organismo, independente da resposta imune, né, o que vai acontecer? Uma célula, né, do sistema imune vai estar recrutando uma outra célula, né, e o sistema complemento também vai estar auxiliando. Uma proteína do complemento vai estar o quê? Sendo proteolizada, né, ou seja, a ligação entre os aminoácidos vai ser quebrada, e ao final vai ser desencadeada, e vai sendo desencadeada proteínas à medida que uma proteína for sendo ativada, até chegar no finalzinho lá das consequências lá do sistema complemento, que é combater, então, o micro-organismo invasor, tá? Então, a gente vai ficar por aqui e nós vamos conversar na próxima aula. Aí, o livro
que eu utilizei para estar elaborando essa aula sobre o sistema complemento foi o livro do Abbas, Imunologia Celular e Molecular, que eu deixei disponível para vocês lá no AVA, tá ok? E até mais para vocês. E a gente se vê, então, a gente se encontra na próxima aula.